Graça e paz, queridos e queridas, nós estamos agora em Êxodo 23 e desde Êxodo 20 nós estamos vendo sobre as leis. Em Êxodo 20 nós vimos o quê? Os 10 mandamentos. E depois disso nós estamos vendo, bem dizer, o destrinchamento desses 10 mandamentos. E aqui em Êxodo 23 nós já vamos perceber que logo no primeiro versículo está o quê? Destrinchado o nono mandamento. E o nono mandamento é: não darás falso testemunho contra o seu próximo. E veja o que fala aqui no versículo 1: não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha da injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Então, nós temos 3 versículos aqui enfatizando essa parte de dar falso testemunho, né? Hoje, o que nós mais temos são fake news, nós temos muita fofoca. Inclusive, a palavra do Senhor diz o que? Para a gente não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. A reta justiça é a palavra de Deus. Fala que a palavra de Deus ela é como a espada e ela corta, sabe? Até chegar lá à medula. Então veja só, hoje se julga pela aparência, se vê um comportamento, já julga a pessoa. E os ouvidos coçam muitas vezes para ouvir essas coisas. Também se toma partido das coisas com muita facilidade, porque gosta de uma determinada pessoa, então toma o partido por ela, ou partido por uma causa, mas muitas vezes não se sabe a fundo o que significa. Então, assim, porque quando nós tomamos partido, nós temos que prestar atenção no quê? Tem que estar tendo um conhecimento profundo daquilo e não é com rebeldia, é a fim de promulgar uma justiça, né? E aqui, se nós formos observar o nosso dia a dia, como muitas vezes nos deixamos levar por um falatório aqui, um falatório ali. E a palavra de Deus diz que só se comprova algo com 2 a 3 testemunhas. Então, a palavra do Senhor, ela o que? Está nos levando cada vez mais a nos educar. Esse destrinchar da palavra, esse destrinchar da lei, nós vamos ver isso em várias passagens da Bíblia. Dependendo da Bíblia que você está, você pode reparar que a cada parte aqui tem várias referências de outros versículos que se encontram aqui em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio e também temos muito depois no restante da palavra. Por quê? É uma forma de repetição, é uma forma de nos educar, de nos fazer lembrar. Lembra que a própria palavra diz que a pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Pregação, o ato do pregar, o ato do falar. Só fazendo um paralelo de pregar um prego mesmo numa madeira. Você tem que ficar batendo no prego até o prego realmente entrar de vez na madeira. Se bater no prego com muita força, o que acontece com a madeira? Ela tende a rachar. Então, por isso que nós vamos recebendo esse conhecimento pouco a pouco, porque o conhecimento não é para receber, ele é para ser assimilado e se tornar parte nossa. Então, isso é simplesmente, não é só ouvir, é fazer parte da nossa constituição. Por isso que hoje o Senhor fala que a lei dele tem que estar gravada no nosso coração. E nós hoje somos cartas vivas lidas pelos homens. Então, as pessoas vão ver o que? A lei de Deus gravada em nós e nós vamos ser lidas pelas pessoas, porque nós estamos levando o nome de Cristo em nós. Então, esses 3 primeiros versículos, ele está ligado quanto à nossa boca.
o domínio da nossa boca, do que nós vamos falar, do que nós vamos passar para frente. O Senhor colocou limite em todas as coisas, até a onda do mar tem limite. Nós temos que perceber também tais coisas. O Senhor tem que nos dar luz, né? Eu lendo essas passagens aqui, eu estou recebendo muita luz, no sentido de observar mais a minha conduta, observar mais o meu falar, e estou me arrependendo na presença do Senhor. Agora, a partir do versículo 4 e 5, vai falar algo, olha que maravilhoso. No versículo 4: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Então, se você achar lá o boi, o jumento do teu inimigo lá perdido, o que que você vai fazer? Você vai levar de volta o teu inimigo. Então, olha aqui, o Senhor está mostrando a bondade, o Senhor está mostrando: eu não vou fazer o mal pelo mal, só porque eu não gosto de você, então eu vou me ficar feliz com o mal que está acontecendo e vou olhar, ainda vou falar, é bem feito, tá vendo? Fez isso e isso, é bom que isso aconteça. Não, aqui está falando o quê? Para levar o jumento de volta. Imagine quando o inimigo vê o seu inimigo levando o jumento de volta, o coração dele se compadece. É igual a palavra do Senhor diz que a palavra branda ameniza o furor. Então aqui está amenizando o furor dessa inimizade. Então é uma forma o quê? Até de reconciliação. E olha a outra parte aqui: se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, a pessoa que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Vamos fazer uma imagem aqui. Vamos supor um jumento com uma carga muito pesada e ele o que? Desfalece, ele cai com a carga. Então ele está lá no chão e aquela carga presa nas costas dele. Aí o dono dele está tentando o quê? Erguê-lo, mas o dono não tem força de erguê-lo. Então, se você vê o dono tentando erguer lá o jumento, tal, e não está conseguindo, então fala para você o quê? Ir lá ajudar a erguer o jumento dele. Não interessa como ele, se ele gosta de você, se ele não gosta, até se ele te odeia. Aqui é questão do ajudar. Como Deus, né, nos ensina aqui, olha, realmente a não, como se diz, fazer a mesma coisa que o outro faz conosco, né? Aqui é a parte de dar a outra face, de ajudar. Agora vamos ver as leis sobre a atitude dos juízes. Aqui vai falar o que? Sobre não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre quando esta comparecer diante do tribunal. Da falsa acusação, para a gente se afastar. Por que fala aqui do pobre? Que muitas vezes aquele que tem condições de pagar um advogado, tem condições de pagar juiz, tem condições de ir atrás da lei. Então, muitas vezes, o que acaba o pobre sendo aqui desmerecido, né? E também não vai dar falsa acusação e te afastará, inclusive, da falsa acusação. Não matarás o inocente, o justo, e não justificarás o culpado. Muitas vezes, para se defender alguém que nós gostamos, o que que nós fazemos? Nós não nem tentamos ver o que está acontecendo lá profundamente, mas a gente já quer justificar aquilo, né? E olha o versículo 8, uma coisa, olha como o Senhor fala aqui, olha, não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno que acontece, ele cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Então a gente tem que fugir dessas coisas. Ah, não, é só uma coisinha aqui. Aqui está dizendo que cega até quem tem discernimento. Então, vamos fugir dessas coisas, né? Porque senão nosso coração pode ficar cauterizado. Nós estamos vivendo hoje
no meio de cauterização da consciência. E aí também muitas vezes nós não observamos e nós vamos adentrando nessa cauterização. Então nós devemos realmente falar: Senhor, nos dê um coração sensível, para que nós possamos perceber, para estar longe também do passarinheiro, para estar longe do ímpio, para estar longe dessas façanhas, porque muitas vezes nós somos corrompidos até pela nossa inocência, ou melhor, imprudência, né? Então que o Senhor possa nos fazer pessoas prudentes para andar hoje nesse mundo trevoso, né? E aqui diz assim, olha, no 9: não oprimirás o estrangeiro, colheis bem a vida, conheceis bem a vida de estrangeiro, porque fostes forasteiro no Egito. Então, o povo aqui, eles sabiam que era ser estrangeiros, eles sabiam que era estar num país que não era o seu. E nós sabemos, né, que quando nós passamos por uma tribulação, nós passamos por um problema, como nós temos misericórdia do outro que está por aquele problema. Pessoas que passaram, sei lá, uma doença grave, ela consegue ter muito mais misericórdia do outro. Pessoas que passaram também problemas de depressão, síndrome do pânico, elas conseguem ter muito mais misericórdia do outro que passa por aquilo. Agora, pessoas que não passaram por aquele determinado problema, elas têm inclusive facilidade de julgar o outro, porque elas nunca viveram aquilo, e isso leva elas até a pecar contra Deus e contra o próximo, porque elas acabam o que? Julgando. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde, né? Sem a gente precisar passar por tribulações e dificuldades para ter um coração de misericórdia. E aqui a próxima parte vai falar sobre a lei, sobre o sábado. Então vai falar que durante 6 anos semeia-se na terra, e no 7º ano vai deixar a terra descansar. Então aqui está coligado, né, com a parte dos 10 mandamentos sobre o descanso do sábado. E aqui o Senhor está falando que até a terra tem que descansar. E vai falar também que o boi, o jumento, o servo, todos têm que descansar nesse. O estrangeiro, todos, o escravo, todos têm que descansar. Eu tenho orado muito ao Senhor sobre o sábado. Por quê? Eu estou dizendo sobre o sábado, sobre o descanso. E eu sou uma trabalhadora autônoma. Então, muitas vezes eu não tenho hora de começar e eu não tenho hora de terminar. Eu não tenho muitas vezes sábado e domingo, eu tenho pedido discernimento ao Senhor sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente, quando se é autônoma, você é tudo dentro da empresa. E eu sou a empresa que sou uma pessoa. Então eu tenho que ser tudo, e muitas vezes também as pessoas que estão ao seu derredor, elas têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque elas acreditam que só quando você está numa empresa trabalhando de uma determinada hora a outra hora que você não pode conversar, mas quem é autônomo, as outras pessoas também muitas vezes entendem que ela tem um tempo liberado, né? Mas que o Senhor possa dar discernimento a todos nós e nós sabermos descansar, tanto o nosso físico, quanto a nossa alma, quanto o nosso corpo. E essa agora, a partir do versículo 14, vai estar falando sobre as festas anuais. E aqui está falando de 3 grandes festas. A primeira festa seria aquela festa que eles tiveram lá, lembra, quando eles foram sair do Egito, que é o primeiro mês, o mês de Abibe, que era o início aqui da primavera. Então lá foi estabelecido que eles não deveriam comer pães levedados e que e logo em seguida eles iam comer o cordeiro e sair o que? Do Egito. Então, aqui é para lembrar que eles saíram da escravidão e eles entraram, passaram pelo Mar Vermelho como se fosse o batismo, para nascer uma nova nação em Cristo Jesus, para nascer uma nação livre e escolhida para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, era para eles comemorarem essa festa. Também a segunda festa era a festa da colheita,
das primícias dos teus trabalhos de semeaduras no campo. Isso aqui é uma festa de gratidão, é uma festa de eu levar o melhor, o primeiro, a primícia para o Senhor. Então, é festa da colheita das primícias dos teus trabalhos de semeadura no campo. Então, aqui é a festa de gratidão, né, ao Senhor. E a última festa que é grande era a festa de encerramento da colheita, quando no final do ano recolhe e vai armazenar. E olha que rico, né? O Senhor nos faz fazer memoriais para a gente lembrar, porque o lembrar também é a repetição educativa, e o lembrar é o festejar, é o alegrar-se, é lembrar daqueles marcos. Nós, por que que o Senhor fala tanto? A gente vê, né, de pregar a palavra do Senhor, das repetições que nós vamos ver da lei várias vezes, porque nós temos facilidade de esquecer. Olha, nós temos grande facilidade de esquecer. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes você trabalha numa empresa 5 anos e 4 anos e meio você teve lá bons momentos na empresa. E nos últimos 6 meses, antes de você sair, foram momentos muito desagradáveis. O que tua mente vai lembrar? Que você ficou esses 6 meses, você vai pôr ele como se foi 5 anos. Então, a nossa mente tende a lembrar das coisas não boas e ainda generalizá-las, colocá-las como um todo. Então, o Senhor tem que nos levar a lembrar a todo momento do que é o que a sua palavra, do que ele tem para nós. E aqui no versículo 17, ele vai instruir que nessa festa deve ir toda a população do sexo masculino. Podia ir as mulheres? Podia, mas não era obrigatório. Aqui era o sexo masculino, eram os homens, comparecerá perante o Senhor. E nessas festas, depois, quando eles entrarem na terra de Canaã, eles vão ter um lugar estabelecido que vai ser a Jerusalém para eles irem para essa festa. E é interessante porque quando manda todos os homens irem, significa que eles poderiam ir tranquilo, porque provavelmente eles iam deixar o gado deles, a plantação, a esposa, os filhos, os servos, mas como era o quê? Um memorial, todos os homens que tinham condições de guerrear, condições de tomar até o terreno do outro, estariam indo para onde? Para esse memorial ao Senhor, para essa festa. Então eles poderiam ir tranquilo, que a sua terra, a sua casa não seria invadida, né? E aqui também nós temos no último versículo que fala do 19: Trarás as primícias do fruto da tua terra à casa do Senhor teu Deus. Então é como uma forma de reconhecimento que tudo que vem à minha mão é porque o Senhor permitiu. E após aqui, depois nós vamos, aqui nós temos o versículo 20, que vai falar das promessas e avisos sobre Canaã. Eles não estão indo para Canaã? Então, aqui está falando das promessas e avisos sobre Canaã. E aqui o Senhor está dizendo que vai enviar um anjo à frente deles. E esse anjo vai guardar o caminho deles, vai conduzir eles ao lugar que o Senhor está preparando para eles. Então o Senhor fala aqui, olha, respeita a presença e a voz do anjo, porque esse anjo ele leva o meu nome e não seja rebelde, porque não vai ser mais perdoado as vossas transgressões. Então o Senhor está dando um aviso, não para não serem rebeldes, porque não perdoará. Esse anjo não vai perdoar a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então aqui o Senhor vai estar falando várias coisas que ele vai fazer se ouvir o Senhor, né? E repete novamente que esse anjo vai adiante e vai fará eles entrarem ali na terra de Canaã. E o Senhor sempre vai advertindo aqui nesse capítulo para não se curvar perante os deuses, nem prestar culto e não seguirei as práticas daquelas nações pagãs, mas vai destruir tudo aquilo que
colunas sagradas, deuses, vai destruir tudo aquilo. E vocês só vão servir a um único Deus, o Deus verdadeiro, e Ele vai te abençoar sobre isso. Então, nós vamos ver o Senhor repetindo várias vezes isso. E nós vamos ver que o povo depois à frente cai nisso que o Senhor está repetindo. Então, sabe, mesmo a gente tendo ouvido isso repetidamente, vamos pedir, Senhor, abre meu coração, destapa meus ouvidos, tira qualquer trave dos meus olhos. Senhor, que isso tudo esteja gravado no meu coração, que seja constituído em mim. E não quero estar lendo essa leitura sequencial da Bíblia, ó Senhor, de uma forma tão rasa, superficial, mas fala para o Senhor que você quer que essas palavras ressoem, façam efeito no teu coração. Cada dia que eu leio, compartilho aqui com vocês, cada vez o temor do Senhor aumenta mais no meu coração. O Senhor desvela mais a palavra dele e eu me curvo mais ao seu falar. Vamos ver aqui agora no versículo 32, novamente o Senhor reforçando: não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com os seus deuses. Hoje nós temos tanta coisa que rouba nosso coração. Ó Senhor Jesus, então cada um tem que ver a vulnerabilidade e a fraqueza do seu coração. Porque o inimigo conhece muito bem a nossa alma, fala que ele é inimigo das nossas almas. Hoje nós temos até inteligência artificial que, por meio de fazer a leitura da face, consegue demonstrar quais são os sentimentos que nós estamos tendo e as emoções. E nós muitas vezes ignoramos isso e não levamos isso à presença do Senhor. Ó, que o Senhor possa nos dar entendimento, né? Sobre quem nós somos e quem Ele é em nós. Glória a Deus. E aqui nós vamos para o último versículo que diz o versículo 33. Não permitirás que esses povos, que os povos que habitam naquela terra, né, que te pertence, e que eles te levem a pecar, que eles levem vocês a pecarem contra mim. Vocês não vão prestar culto a nenhum Deus deles, porque se vocês fizerem algo de errado, sabe o que isso vai ser? Isso vai ser uma cilada para te destruir. Então, que nós possamos nos apresentar a Deus e ver se existe alguma cilada na nossa vida que nos está nos afastando da verdadeira palavra de Deus, que nos está afastando de ter uma consciência pura. Paulo falava muito isso, de ter uma consciência pura e tranquila perante Deus e perante os homens. Que Deus possa nos iluminar mais e mais com a sua palavra. Jesus Cristo é o nosso Senhor.